Olá, bom dia pessoal, tudo bem com todos? Perceberam que hoje nós estamos em dupla, nós não estamos em quarteto, ou seja, o Quarteto Fantástico. Agora o Quarteto Fantástico virou dupla, porque os nossos dois amigos, tanto Fabinho como o Ronaldo, estão com algumas obrigações, precisaram fazer viagem e não estão aqui conosco. Mas eles estão em pensamento conosco e eu acredito nisso, né? Legal. Então, gente, vamos aí fazer o nosso bate-papo na manhã de todos os sábados. Mas antes de nós fazermos nossa abertura, só passar alguns recadinhos aqui. Em primeiro lugar, não esqueça de dar aquele like bacana nos nossos vídeos, no nosso bate-papo, nos áudios que a gente está aqui fazendo esse bate-papo com vocês, tá bom? E antes de tudo isso, vamos aqui colocar uma, alguns recados. Primeiro, está chegando aí o final do ano, né? Tem os trabalhos especiais de final do ano, os trabalhos de prosperidade, né? E deixe agendado, ligue, marque, agende o seu trabalho. É um trabalho bacana, é um trabalho legal, um trabalho que você vai estar agradecendo o ano de 2022. Não importa se ele foi ótimo, se ele foi bom, se ele foi regular, porque ruim nunca é, vocês podem ter certeza disso. Às vezes aquela coisa apertada, aquela coisa sufocante, que muitas vezes nós mesmos provocamos, né? Serve para alguma coisa, serve para um aprendizado. E a gente tem que enxergar tudo isso e olhar o que que eu aprendo, o que que eu aprendi com tudo isso. Então, serve para nós fazermos essa reflexão e, além do mais, planejarmos o 2023. O que que precisamos mudar? O que precisamos melhorar para 2023 ser melhor que 2022? Então, agendem, liguem lá. Os telefones são 2606-6220, 2605-6865. Liguem lá, agendem, marquem, façam seus tratamentos. A gente está falando de tratamento de final de ano, mas tem os tratamentos da casa. Então, a casa está aberta aí toda terça, quarta e sábados. Então, façam o tratamento, agendem lá seu tratamento. Lembrando que para estar dentro da casa tem que estar com a máscara, devidamente com a máscara, tá bom? E as meninas vão te atender lá com muito carinho, com muito amor, com muito empenho, tá bom? Dados os recados, vamos aqui agora fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, agradecendo por estarmos aqui com vocês, fazendo esse bate-papo semanal que nós fazemos todos os sábados de manhã. E pedimos licença ao nosso Pai Maior, pedimos licença a Deus, pedimos licença ao nosso Mestre Jesus, pedimos licença ao dirigente da Casa dos Tarefeiros da Última Hora, ao doutor Antônio, dirigente espiritual da Casa dos Tarefeiros da Última Hora, que nos dá toda essa, né, abertura, nos dá essa oportunidade de estarmos aqui com vocês. Então, pedindo licença a eles, pedindo licença a vocês, ao mentor espiritual de vossos lares e vossas casas, para que possamos adentrar em vosso lar, em vossas casas, com nossa imagem, com nossa voz, fazendo um bate-papo bacana, um bate-papo legal, que nós fazemos todo sábado de manhã, tá bom? E, em nome de Deus, em nome do nosso Mestre Jesus, e com a licença do dirigente espiritual da Casa dos Tarefeiros, doutor Antônio, pedimos humildemente licença para dar por aberto mais esse bate-papo de todos os sábados de manhã, graças a Deus. Muito bem. Na semana passada, nós falamos, né, do Consolador. O que que nós precisamos, né, fazer para que a nossa alma seja, né, vamos chamar assim, consolada? O que que precisamos fazer para que possamos nos elevarmos, né? E aí nós vamos dar continuidade nesse bate-papo que nós fizemos aí na semana passada. E nesse bate-papo, nós temos um livro aqui que chama O Consolador, que nós falamos um pouquinho dele na semana passada, e hoje também nós vamos dar continuidade nesse bate-papo. E nesse livro que foi aí escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, é um livro muito interessante, que ele tem perguntas e respostas, e dentro dessas perguntas e respostas ele fala de vários assuntos. E um deles é esse que nós vamos falar aqui com vocês, com relação à elevação da nossa alma, à consolação da nossa alma, porque às vezes nós ficamos aqui refletindo, pensando, muitas vezes revoltado com muitas situações que nós não entendemos. E se a gente olhar com profundidade, muitas das coisas nós mesmos provocamos. Muitas vezes nós não aceitamos porque, por nós termos provocado determinada situação, nós olhamos para nós, o nosso orgulho, a nossa vaidade não deixa a gente aceitar isso, porque vai falar, poxa vida, por quê? Por quê? Por quê? Mas por quê? Por que que você fez, né? Por que que você deixou? Por que que você falou não? Por que que você falou sim?
Então, de certa forma, por que que você deixou, às vezes, a coisa passar? Tem o Mário Sérgio Cortella, o professor Mário Sérgio Cortella, filósofo, ele sempre fala o seguinte: uma tempestade não começa forte, a tempestade começa com uma garoa, né? Um rio, ele enche, né, uma lago, ele enche com... Se vocês pararem para pensar, o rio Tietê, ele é um filetinho de água quando ele nasce. Olha o tamanho que é esse rio Tietê, ele atravessa o estado de São Paulo. E aí, quando eu estava falando do professor Marcelo Cortella, ele diz o seguinte: uma tempestade não começa pequena, ela começa com garoa, né? Começa com chuva baixa e depois ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Na nossa vida, muitas coisas, às vezes a gente vai deixando, deixando, na hora que a gente vê, acumulou, a coisa já ficou grande, e aí fica difícil de resolver. Até resolvemos, a gente tem que ter a fé, né, a perseverança, a vontade de que a gente sempre vai resolver. Mas não precisava, às vezes, deixar chegar nesse ponto. E eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes fui fazendo algumas coisas, não, vou resolver, e foi deixando, foi deixando, foi deixando. Aqui do negócio ficou um turbilhão de coisas, e você tem que resolver de alguma forma, você vai ter que resolver. E o doutor Antônio sempre fala, ninguém paga uma conta que não é sua, né? O problema é que se você deixa acumular esses juros absurdos do cheque especial, a gente fala, o cheque especial espiritual, ele é mais alongado, vamos dizer assim, mas vamos sempre trabalhar de uma forma para nós entendermos que a gente está aqui nesse nosso mundão encarnado para aprender. E esse aprendizado, às vezes, ele é árduo, às vezes ele é sofrido, às vezes ele é leve. A gente até falou na quarta-feira, nós falamos do jugo leve. E aí, o que é esse jugo leve, né? Jesus, ele sempre fala desse jugo leve de tal forma que, se você tem fé, se você acredita, se você tem perseverança, toda aquela situação, ela vai ser leve. Você vai conseguir passar por ela, vai conseguir entender, vai conseguir aprender, e aquilo vai ser leve. Agora, se você não aceita, se você se revolta, se você ficar com raiva, aquilo fica pesado, né? Fica sofrido, você passa uma sofrência danada. Então, é isso que a gente vai procurar passar para vocês. Então, tem uma pergunta aqui, falando um pouquinho disso tudo, ele fala assim: como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Ou seja, a salvação da alma. Assim, a gente sempre fala, quando nós estamos encarnados, nós temos o que? Alma. Depois que desencarna, é o espírito, tá bom? Só para entender, porque exemplo, você pode confundir. Aí, aqui nós colocamos o seguinte: como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito, no infinito. Considerando esse aspecto real do problema da salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, e quando a gente fala progresso material do homem físico na Terra, gente, Deus é tão bom, que ele não fez só uma árvore, não fez só uma fruta, não fez só um mar, não fez só um rio, ele fez, ele é abundância pura, ele é abundância, bondade, é tudo de bom, vamos chamar assim, né? E tudo isso para nosso crescimento, para nós estarmos aqui nesse mundão, usufruindo, aproveitando da melhor forma possível. Mas lembrando sempre que não estamos sozinhos, nós temos nossos irmãos e se nós trabalharmos em conjunto, todos vão crescer juntos, todos vão se elevar juntos. Obviamente, tem depois o merecimento de cada um, mas no conjunto da obra, né, no conjunto do todo, é igual o doutor Antônio fala, né? Você faz parte do todo, o todo faz parte de você. Então, como nós fazemos parte do todo, faça o seu melhor. E como você faz o seu melhor, o mundo ganha, você ganha, as pessoas que estão ao seu redor ganham. Então, ele movimentou tudo para que tivéssemos aqui. Imagina, já pensou se a gente tivesse encarnado num lugar, não tivesse só um rio, só tivesse o mar, não tivesse as 4 estações do ano? Esse negócio ia ficar meio estranho, né? Você vê que o mundo ele é perfeito, a natureza é perfeita, as árvores, as frutas, os animais, olha quanta coisa boa. Então, falando assim, no homem físico na Terra. Aí vem, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. Aí Jesus veio, ele falou, eu não vim aqui para alterar a lei ou transgredir as leis naturais, obviamente, né? E aí, quando ele coloca essa situação, ele fala, vem aqui e mostrar para vocês que é o amor, né? Assim, fez, paga com fé se faz, com fé se paga. Não, eu vim aqui para perdoar, para amar,
E aí ele coloca, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso. Se nós fizermos isso, entendemos isso de uma forma bem legal, podem ter certeza que a coisa anda e anda bem. E aí Jesus até colocou, né? De várias coisas que ele fez, uma delas ele falou. E nós já falamos da fé há umas 2 semanas, né? Basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda que vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. Então, o que que ele coloca isso, né? E aí ele coloca que o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu. Ou seja, nós temos que seguir o caminho dele. Aí a gente coloca aqui: Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. Né? O aprendizado na Terra para planos superiores do ilimitado. Quando a gente fala aprendizado na Terra para planos superiores ilimitado, porque nós somos, né? Nós somos imortal, né? Se a gente pensar na imortalidade da alma, gente, é só pensar na imortalidade da alma. Jamais a gente vai querer fazer coisa errada, porque a gente sempre vai se encontrar e a coisa sempre vai continuar. E aí, quando ele coloca os planos superiores do ilimitado, significa o quê? Aqui é uma fase transitória, aqui é uma viagem, aqui é uma escola. Eu sempre falo isso. Nós encarnados aqui somos o quê? Uma escola. Somos aqui, é uma viagem que nós passamos por um tempo, que a gente nasce, que ela desencarna. E quando desencarna, o que que nós aprendemos durante essa estada nossa aqui? Olha a oportunidade que nós estamos tendo. Aí ele coloca, né? De sua aplicação decorre a luz do Espírito. Aí fala, no turbilhão das tarefas de cada dia. O que é esse turbilhão das tarefas de cada dia? O nosso dia a dia, né? Os nossos afazeres, a nossa labuta, aí trabalhar, aí conquistar, aí fazer, trazer alimento para nossa casa, construir a nossa casa, construir uma família. Dentro da família, a gente está se dando bem com as pessoas, está fazendo uma boa educação para com os filhos, o lidar com os parentes, o lidar no trabalho, as pessoas querendo puxar o tapete, as pessoas querendo te dar bola nas costas. Então, tudo isso faz parte desse turbilhão das tarefas de cada dia. Aí ele fala, lembrai a afirmativa do Senhor, né? Que aí, no caso, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele fala, se vos cercam as tentações de autoridade, olha, se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados, se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, aí você vê, ele coloca as duas situações. É uma situação onde você tem autoridade, onde você tem poder, onde você tem fortuna, onde você tem inteligência. E tudo isso faz parte do dia a dia nosso. E, às vezes, em determinadas situações, nós temos tudo isso. Nós temos autoridade, poder, fortuna e inteligência. Como que nós utilizamos tudo isso para o bem? Como que nós utilizamos tudo isso com sabedoria? Para não prejudicar ninguém, para não ser orgulhoso, para não ter soberba, para não querer pisar nas pessoas. Olha como o negócio é muito interessante. Aí ele fala, né? E vos sentis pelo subdedo. Aí fala, e se vos sentis tocados pelo sopro da adversidade e da dor, e aí ele vai do outro lado. A adversidade e a dor. O que é essa adversidade e a dor? Suas necessidades. Às vezes você está doente, às vezes você tem uma vida bastante sofrida, às vezes você é uma pessoa que não é provida das coisas materiais, às vezes você se esforça, se esforça e a coisa às vezes não vira, muitas vezes você nasceu numa família muito, 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 muito pobre, muito, muito, muito assim, que não tem condição nenhuma material, e aí você está numa adversidade, numa situação complicada, e aí você tem que vencer essa adversidade, né? Aí coloca, né? Pelo sopro frio da adversidade e da dor. Se estáis sobrecarregados de trabalho no mundo, buscai ouvi-lo sempre no íntimo da alma, no íntimo da alma. Quem deseja encontrar no reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Aí ele fala, tome as suas cruzes e siga os meus passos. O que ele quis dizer? Jesus passou pelo Calvário, por todo sofrimento, aquele negócio todo. Como passar por tudo isso? De uma forma que você aprenda, não se revolte e consiga levar isso com resignação, com, né, com entendimento, com resignação, com aprendizado. Então, quando a gente fala desse como entender a salvação da alma e como conquistá-la, olha como o negócio é árduo. Uma pergunta simples, uma resposta não muito longa,
mas de muita reflexão. Então, aqui a gente está trazendo para vocês essa reflexão. E aí eu até passo aqui para o Calão, para ele poder até dar continuidade nesse nosso bate-papo. E aí ele vai falar um pouquinho como iniciar esse trabalho de iluminação, né? Na nossa própria alma. Como fazer tudo isso? De que forma fazer tudo isso? E aí o negócio fica bastante árduo, né? É o que a gente fala, não somos aqui os sabedores de tudo. Estamos aqui para trazer algo que nós lemos, que nós estudamos, que nós debatemos, refletimos aqui internamente, mas que nos ajuda a entender um pouquinho essa nossa vida, né, Carol? Então é um negócio assim, bastante legal. Então, Carol, que você entende de tudo isso? Como que nós podemos, né, elevar e nos iluminarmos aí, né? Bom dia, Maurício. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Eu vou até intensificar o que você falou, né? É uma pergunta simples, mas de uma riqueza de resposta e de extensão, porque muitas pessoas, a semana passada, a gente veio falar, né, do toque da alma, de como se iluminar da terra, e ele traz essas respostas, né? O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos. Como me iluminar? Praticando esse Evangelho. Dentro do Evangelho, há todas as respostas para qualquer situação da sua vida. Às vezes ela pode não ser direta, né? Não serve exatamente de. Mas qualquer situação de dúvida de como se comportar em relação ao seu irmão, de como se comportar numa situação difícil, da esperança da vida eterna. Então, quando ele fala do trabalho, e essa parte ele vem falar do trabalho, ele fala: bom, como eu toco minha alma, como eu me ilumino, e como eu vou fazer isso aqui na Terra? Através de Jesus, do modelo, do Evangelho sendo o seu roteiro. Não vai ter outro caminho. E o Evangelho vai ser o roteiro para encarnado e para desencarnado, necessariamente. Então, a resposta ela é riquíssima. E quando ele fala ainda no fim, quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. O que é a sua cruz? É o seu estágio hoje. É as suas dificuldades hoje que são diferentes. Percebe que ele fala: tome a sua cruz, não tome a cruz do mundo, porque a sua cruz é diferente da cruz do vizinho. Porque apesar de estarmos juntos, mais ou menos todos no mesmo nível, nós tivemos diferentes existências e diferentes aprendizados e diferentes aproveitamentos do mesmo aprendizado. Então, muitas vezes, para um, nesta existência, é a cruz da paciência, da arrogância, para um, às vezes, é a cruz da fortuna. A cruz da fortuna ela é boa, tudo, mas ela traz com ela uma série de coisas juntas. E ninguém está dizendo que não deve querê-la, não é isso. Mas ela traz nela desafios. Porque muitas vezes a gente acha que essa cruz é só a cruz da fome, é só a cruz da pobreza, é só a cruz da falta de trabalho, é só a cruz da falta de ter uma família, mas às vezes a cruz é ter a família e conseguir transformar essa família em paz, em harmonia, em crescimento de todos. E siga os meus passos. Então você tem a tua cruz, que é a tua realidade hoje, que é uma realidade que está linkada, tá ligada às tuas existências anteriores, ao teu aproveitamento e ao teu conhecimento. E muitas vezes essa cruz vai ser de um jeito e do outro, mas você tem que pegá-la. O que é pegá-la? É um enfrentamento. Você só vai se iluminar enfrentando o que você ainda não conseguiu desenvolver. Então, cada um vai ter a sua cruz dessa existência e vai ter que carregá-la e vai ter que carregá-la como? Seguindo os passos de Jesus. E os passos de Jesus quais são? A elevação, todo o evangelho que ele traz, todos os ensinamentos que ele faz. E aí, complementando, eu vou ler a 230 aqui para a gente entrar nessa questão da auto, como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma, né? E olha que interessante a resposta. Esse esforço individual
deve começar com o autodomínio, o domínio de si próprio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar paixões. Só nessa pequena frase, quanta coisa! Porque tem o outro que fica bradando, não, eu me melhoro, eu estudo, eu faço, eu li o Pentateuco, né? Fala, 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 mas o ato dele muitas vezes é divergente dessa palavra. Então, muitas vezes, esse trabalho tem que ser silencioso, porque senão vai lá no egoístico inferior antes. Então, esse é o caminho. Se dominar, dominar as paixões, dominar as dificuldades, disciplina, talvez seja a maior das coisas que temos que fazer na Terra, porque a disciplina ela não é só para você, ela liberta você e liberta o do lado, que já sabe o que esperar do seu comportamento. E ele continua. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com suas experiências santificantes. Água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas das suas memórias ou nos testemunhos de sacrifícios que deixaram o mundo. Olha que coisa linda! Né? Eu tenho as minhas situações, mas junto com elas eu tenho predecessores que viveram e que deixaram marcas, como Jesus, o maior expoente, como Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico e o São Tomás de Aquino, tantos que vieram e deram, ensinaram e deixaram o seu legado como exemplo. Eu falo sempre, não há legado maior do que o exemplo. Um bom professor ensina, ensina. Um ótimo professor demonstra com o seu ato. Ele faz perceber calado com as suas atitudes. Então, olha que bonito, beber nas páginas de suas memórias. E é o sacrifício, não é um sacrifício como a gente fala de imolação, é o sacrifício porque vencer essas paixões, essas coisas, é difícil para todos. A gente tem exemplo aí, falam, ah, Chico foi um santo. Olha a vida do Chico, o quanto ele sofreu, o quanto foi difícil. E apesar de tudo, fez e deixou o seu legado. E ele termina com mais uma frase, uma oração. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros. Porquanto, na reforma definitiva do nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior, a nossa alma, na sagrada iluminação da vida. Olha que coisa rica, pessoal. É imprescindível o conhecimento. A gente fala sempre da asinha do amor que devemos desenvolver e da asinha do conhecimento, porque não tem como nós não raciocinarmos em cima disso. E da ação própria, não dá para ficar sentado esperando esse paraíso. Esse paraíso, que não é ficção, ele vai ser construído pelo trabalho, pela reforma, por modelarmos o nosso santuário interior, que é a nossa alma, com a sagrada iluminação da vida, que um dia nos distanciamos, falamos na palestra passada do mergulho da carne, e no qual estamos caminhando de volta. E esse caminho é de iluminação, é de dificuldade, é de vencer. E podemos através do modelo, podemos através dos exemplos e da nossa própria história que estamos construindo, que construiremos e que não é simples. Mas ela é rica, como o Maurício falou. Deus nos dá tudo que nós precisamos. A gente é ruinzinho, a gente maltrata a terra, a gente às vezes é desleixado com as benesses materiais e espirituais. Às vezes a gente recebe uma mensagem rica de um amigo espiritual que vem nos chamar com
calma, com sutileza, mas com atitude. E a gente perde isso, ou a gente não entende, ou a gente esquece rapidamente. Então, esse é o caminho, como o Maurício colocou. E é importante como iniciar esse trabalho? Vencendo, vencendo, numa luta diária, com oração, quando a gente se liga com o nosso interior, com exemplos bons, com exemplos nossos, às vezes. Quantas vezes a gente não lembra que venceu uma dificuldade, uma batalha, mas venceu, isso nos enche de vontade, de força para batalhar as próximas batalhas. Porque a cruz que o Cristo nos fala, ela vai mudando, né? Nós vamos carregando uma, vamos guardando ela, aquela não precisamos mais. E vem outra, porque nós haveremos de carregar quantas forem necessárias para que a gente atinja esse estado de iluminação. É isso aí, meu amigo. Tá contigo de novo a É, bola. você vê que fácil, né, gente? Tranquilo, tá facinho, né? A vida é uma boa. A gente sempre brinca aqui, mas vocês sabem que realmente o desafio é grande, né? Quando a gente está aqui encarnado, imagina o seguinte, pelo menos isso nós acreditamos nisso. Há todo um planejamento no plano espiritual. E esse planejamento que há no plano espiritual, muitas vezes nós falamos, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. O plano espiritual está falando, calma, vai pegar leve, vamos pegar mais baixinho, vamos começar, a gente sempre fala, vamos comer a sopa pelas bordas, vamos fazer devagarinho e tal, para ir você, porque, como eu falei agora há pouco, se nós pensarmos na imortalidade da alma, nós temos todo o tempo do mundo, né? Vamos chamar assim, né? Deus, a gente espera que Deus não tem pressa, mas nós temos que ter pressa de evoluir e crescer. Então, a cada reencarnação, é o que o Canon falou, é uma batalha vencida. Vencendo o quê? Primeiro, você próprio, vencendo seus medos, seus receios, suas más tendências, né? Seu orgulho, sua inveja, sua arrogância, sua intolerância, sua imprudência, sua invigilância. Olha quanta coisa que nós temos que vencer. Então, nós temos que vencermos a nós próprios. A partir do momento que nós nos vencemos, a vida fica mais grata, a vida fica melhor. Às vezes é fácil, não é fácil, às vezes passamos por situações que muitas vezes provocamos, né, as situações. E a partir do momento que nós entendemos, que fala, o que eu preciso fazer para melhorar, o que eu preciso fazer para modificar. E às vezes esse modificar ele é muito difícil, porque a gente deixa o orgulho às vezes na frente e a coisa fica complicada. Mas o que o cara falou, né? A cruz de cada momento ela vai modificando, né? Aí vamos dizer, o tamanho, né, a largura, o peso dela vai modificando de acordo com aquilo que você vai evoluindo, com aquilo que você vai aprendendo nos relacionamentos, relacionamento dentro da família, o Carlão até falou, dentro da família, você está nessa família para quê? Para unir, para crescer, para evoluir. Não está nessa família para se separar, para brigar, para fazer um monte de coisa. Então, como que vencer tudo isso? Acima de tudo, você tem que vencer a si próprio. Quando você se vence, automaticamente as outras coisas vão evoluindo, vão crescendo. Porque as suas más tendências, você não dá valor a elas, você não dá valor a essas más tendências, sim as boas tendências. Então é isso, é esse o recadinho que nós deixamos para o dia de hoje, né? Para vocês refletirem aí no final de semana, ao longo da semana. E é esse o nosso bate-papo de hoje. Então deixamos aí o nosso agradecimento por vocês nos ouvirem, né? Nossa gratidão por ter essa paciência de ouvir aqui a nós. Hoje eu, Calão, mas normalmente o Quarteto Fantástico a gente sempre brinca, né? Eu, Calão, Fabinho e o Ronaldo, a gente sempre procura fazer aí o nosso melhor, da melhor forma possível. E podem ter certeza, tudo isso são experiências que nós passamos, que nós estamos aqui passando para vocês, tá bom? Então vamos aqui, em primeiro lugar, né, agradecendo a Deus por mais esse dia, agradecendo a Deus por mais esse bate-papo, agradecendo ao Dr. Antônio por essa oportunidade que nos dá de participar da casa, de estar aqui na Casa dos Tarefeiros. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade da luz, nossos anjos da guarda, nossos protetores, e vamos dizendo assim, um muito obrigado. Reflitam no íntimo da alma de cada um de vocês, naquilo que vocês podem fazer, naquilo que, né, vocês devem fazer. Não deixando, a gente sempre brinca, né, não deixando a água parada, porque a água que movimenta é a água saudável. Água parada é a água que
apodrece, né, que não é boa. Então, pensem nisso, reflitam nisso, o que podemos fazer para nos melhorarmos, para elevarmos a nossa alma. Cada um de vocês, dentro das suas particularidades, dentro dos seus desafios, dentro daquilo que é o que te interessa de fato. Então, deixamos aí essa nossa gratidão, esse nosso amparo, e que Deus nos ampare e nos proteja, não só no dia de hoje, como todo sempre. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e muito, 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 muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Até mais, gente. E não esqueça de dar um like aí pra gente, tá legal? Valeu, tchau, tchau.